Olá, bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Amém? Nós vamos então, com a ajuda de Deus, estudar o nosso segundo tópico dessa semana, cujo título é Uma Nobre Defesa. 2a. Cite alguns destaques da defesa de Paulo. Nós sabemos que ele pediu então a palavra para o tribuno, né, para que ele pudesse falar ao povo, né, e essa lhe foi concedida. Então, ele, levantando a mão, ele pediu que o povo ficasse em silêncio e falou-lhes na língua hebraica. Paulo sabia alguns idiomas e isso fez com que o povo logo se calasse, porque eles estavam ouvindo, falando no seu próprio idioma. E Paulo, então, ele começou a discorrer, né, a sua origem, de onde ele era, aonde ele tinha nascido, né, em que berço ele tinha sido criado, e depois ele pôs-se a contar a trajetória da sua conversão. Ele começa assim: persegui este caminho até a morte. Primeiro ele fala da parte negativa, né, da sua experiência. Diz que ele perseguia, com zelo, ele perseguia, né, e as pessoas, levando-as como presas, né, tanto homens como mulheres. Ele diz ainda que recebendo destes cartas para ir até essas pessoas, né? Dos sacerdotes ele recebia cartas para ir até essas pessoas para para prendê-las enfim, né, torturá-las. Nós sabemos o que era feito, né, até mesmo matá-las, né. E agora ele começa a discorrer sobre a sua conversão. Fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de serem o quê? Castigados. E aconteceu que eu indo a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, então nós vemos que não era noite, era dia. Quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz, e eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, né, quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, meus queridos, assim ele foi, né, descrevendo o encontro que ele teve com Cristo. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então, agora, a partir daquele momento, Cristo começou a manter um relacionamento, né, pessoal muito íntimo com Paulo, né? E começou então a dirigir os seus próximos passos. Diz a nota que o apóstolo nunca poderia esquecer a própria transformação, pois deixou de ser um perseguidor de todos os crentes em Cristo para se tornar um crente nele. Que influência essa conversão exerceu ao longo da própria vida e além dela. Podia falar com inteligência porque tinha uma experiência, um conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Exercia uma fé viva e permanente, pois cultivava o senso da presença de Cristo em tudo que fazia. Recebeu forças mediante a prece e, como fiel soldado de Cristo, sempre confiou nas ordens do capitão. Lindo, né? Acho maravilhosa a experiência do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Segue aí uma sugestão, né? Quando nós quisermos pregar a Cristo e não sabemos o que falar, conte da sua experiência. Como você recebeu Jesus Cristo? Eu tenho uma experiência muito bonita de conversão. E nós devemos relatar isso. Já vai ser uma pregação para outra pessoa que estiver te ouvindo, ou pessoas que estiverem te ouvindo.
Então não deixe de contar, né, a sua própria experiência de conversão e também bênçãos que você tem recebido de Deus, né? Isso faz com que as pessoas passem a crer, desperta nas pessoas a curiosidade de servir a Deus, né? Vamos então ao 2b. Porque Paulo tinha certeza de que havia sido chamado por Deus para servir aos gentios. Ele tinha certeza, pois um anjo apareceu a Ananias, que já era servo do Senhor, serviu o Senhor, e disse de Paulo, o anjo disse de Paulo, acerca de Paulo: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15, pode conferir lá. Então, meus queridos, ele tinha certeza, porque ele recebeu um chamado muito especial. Ele foi ter com Ananias, uma pessoa que ele não conhecia, né? E que chegou falando sobre ele, né? Sobre o seu nome, que fez com que a sua vista, que tinha sido prejudicada pelo clarão que ele recebeu ao teu encontro com Cristo, ele foi devolvida a sua vista, né? Diz aqui, ó, no verso 13 de Atos 22, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Só nisso daí, né, gente? Só nessa palavra, ele chegou falando o nome dele, né? Ele chegou ali repreendendo uma situação que ele, Paulo, tinha vivido. E Ananias não o conhecia. Então, não tinha como ele não ter certeza, né? A partir daquele momento, ele foi sendo dirigido, conduzido para o propósito que Deus tinha na vida dele. Diz a nota, o pedacinho da nota: o próprio Senhor havia dado a Paulo a missão de entrar no vasto campo missionário do mundo gentil. Então Deus entrou em íntima conexão com ele e compartilhou cenas da beleza da glória celestial perante a extasiada visão do apóstolo. Aí, confirmando, né? 2c. Como a multidão reagiu ao discurso de Paulo e qual foi o resultado? E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber porque assim o povo estava clamando contra ele. Mas acontece porque que o tribuno teve esse comportamento. E ouviram até essa palavra e levaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Então, meus queridos, o tribuno, ele não conseguiu entender, porque Paulo estava falando em hebraico. E, mediante o discurso de Paulo em hebraico, ele concluiu, com base no alvoroço, né, no alvoroço das pessoas, que o prisioneiro devia ser culpado. Oh, meu Pai, né? Mas Deus, ele tocou, o Espírito Santo agiu novamente, né, na mente de Paulo, e Paulo fez o seguinte. Vamos ver na próxima pergunta? 2d. Porque Paulo foi poupado de sofrer uma provação ainda pior, porque o tribuno mandou prendê-lo e açoitá-lo. Então diz aqui os versos de 22 a 25, 22, 25 a 29. Disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E isso, meus irmãos, poupou Paulo de ser açoitado e de demais coisas, né? Porque quando uma pessoa era naturalmente romana, ela não podia ser açoitada. Então diz aqui, ó, não poderia ser presa, né? Enfim. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado.
Então, a linhagem de Paulo fez com que ele fosse o que? Protegido. E Deus, é lógico, o Espírito Santo foi conduzindo toda essa situação para que o nosso querido Paulo, né, naquele momento, né, não fosse açoitado e pudesse continuar, né, não fosse preso e pudesse continuar, né, fazendo o trabalho do Senhor. Até amanhã, quando nós saberemos mais um pouco sobre essa parte da história de Paulo. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe o dia de vocês. Beijo.